Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Meus amados, antes de começarmos esse estudo, eu gostaria de fazer um pedido a você que está me ouvindo, que está me assistindo, para se inscrever no canal, para ativar o sininho em todas, para receber todos os próximos vídeos, deixar like, comentar e compartilhar, meus amados. Compartilha com familiares, com os amigos, nas redes sociais. Me ajude a pregar o Evangelho de Jesus, porque sem a tua ajuda eu não irei conseguir, eu não vou conseguir. Eu preciso da tua ajuda, me ajude a anunciar o Evangelho. Neste canal tem muitos estudos bíblicos, palavra de Deus, pregações, louvores e muito mais. Amém? Conto com a tua ajuda em nome de Jesus. Meus amados, nesse estudo vamos falar um pouco sobre a ciência e a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Um dos maiores equívocos da história foi a implementação da ideia de que a Bíblia e a ciência são incompatíveis. Na verdade, a palavra de Deus, Bíblia, nunca teve em choque com a ciência. Por mais que os inimigos do cristianismo tenham tentado provar uma discrepância entre as escrituras e a ciência, durante séculos, nunca tal afirmação se sustentou. Hoje em dia, havendo no meio científico um forte reconhecimento das verdades bíblicas, os cientistas estão descobrindo as escrituras. Vez por vez, a ciência está recorrendo à Bíblia para explicar fatos, como no caso da descoberta do dilúvio universal, encontrados no fundo do Mar Morto em fins do ano de 2000, e da constatação, através do estudo do DNA de judeus e árabes, de que esses dois povos têm realmente um parentesco muito próximo, como a Bíblia já afirmava. Outro exemplo, e bem perto de nós, é do físico já falecido César Lattes, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e um dos cientistas brasileiros mais respeitados no mundo. Em agosto de 2001, ele refutou a teoria do Big Bang, grande explosão, e afirmou que a verdadeira explicação para o surgimento do universo está no livro de Gênesis. Foi Deus quem criou a matéria, asseverou. Observação: significado de asseverar: assegurar, expor, comunicar ou dizer de matéria segura, provar, apresentar provas. Ou seja, ele apresentou provas, ele assegurou, expôs, ele provou mediante os estudos que foi Deus quem criou o planeta Terra e não essa teoria a qual as pessoas dizem que foi o Big Bang. Vamos lá. Todos esses fatos não só comprovam que a Bíblia nunca se chocou com a ciência, elas também deixam claro que a palavra de Deus sempre se antecipou a ela. Só como exemplo, eis algumas das antecipações bíblicas confirmadas depois pelo cientista. Ou seja, anos depois
os cientistas comprovaram o que estava escrito na Bíblia há cerca de 1000 anos, 2000 anos ou mais anos atrás. E após anos foi descoberto pela ciência. O primeiro exemplo, a Terra é redonda. Depois de um determinado tempo, os cientistas comprovaram que a Terra é redonda. Mas anos, milênios atrás, a Bíblia já relatava que a Terra era redonda. Isaías capítulo 40, versículo 22, parte A do versículo. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Olha o que a Bíblia fala, que o nosso Deus está assentado sobre o globo da terra. Sabemos que o globo é o que? É redondo. Então, a ciência comprovou que a Terra é redonda. E a Bíblia já havia dito isso muitos anos atrás. Segundo exemplo, que a ciência chegou à conclusão: o globo terrestre está suspenso sobre o espaço vazio. A Bíblia já relatava isso em Jó, capítulo 26, versículo 7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Olha que interessante. Terceiro exemplo, a crosta da terra está sobre um fogo interior. Livro de Jó, capítulo 28, versículo 5. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Mais um exemplo. Esta crosta saiu das águas, sob as quais estiveram muito tempo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajunta-se águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Quarto exemplo, que a ciência após anos comprovou o que a Bíblia já tinha dito. Os céus não são uma abóbada sólida, nem um firmamento, mas expansão. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Quinto exemplo, que a ciência, após anos, confirmou o que a Bíblia já tinha dito. A luz existia e dava vida à vegetação do período primário. Gênesis capítulo 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aleluia. O próximo exemplo, exemplo de número 6. A ciência provou anos depois o que a Bíblia já tinha dito anos antes. Sexto exemplo, o ar, apesar de impalpável, tem peso. Jó capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Sétimo exemplo, a qual a ciência, anos depois, descobriu o que a Bíblia já tinha dito anos antes. Sétimo exemplo, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Esse daqui acabamos de ler, né, meus amados? Houve um erro aqui de digitação. Vou ter que cancelar essa parte. 3, 2, 1. O sexto exemplo. Ciência vai provar anos depois o que a Bíblia já tinha dito anos antes. Sexto exemplo. O ar
apesar de impalpável, tem peso. Jó, capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Sétimo exemplo. Os ventos andam em circuitos e voltam sempre ao ponto de partida. A ciência vai provar isso anos após o que a Bíblia já tinha dito anos antes, milênios de anos antes. Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Oitavo exemplo. Plantas, aves, animais marinhos, insetos, répteis existiam antes do ser humano. Olha o que a ciência vai comprovar. O que a Bíblia já tinha dito milênios de anos antes. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus havia criado os animais, as plantas, os insetos, répteis, e depois Deus disse, vamos fazer o homem, para que o homem domine sobre tudo isso. Olha como a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é verdadeira. Nono exemplo, e aqui estamos encerrando. A ciência vai provar anos depois o que a Bíblia já tinha dito anos antes. Nono exemplo, e aqui estamos encerrando. A diferença biológica e citológica entre os vários grupos de seres vivos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra as das aves. Oh, glória a Deus! Amém, meus amados? Esse foi um pequeno estudo. Eu vou estar deixando esse estudo na descrição. Você que quiser baixar, copiar, baixa aí, fique à vontade. Eu vou pedir mais uma vez para você que assistiu esse vídeo até o final, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, coloque em todas, para que você possa receber os próximos vídeos, os próximos estudos. E eu vou te pedir também para você compartilhar com os amigos, familiares. Me ajude a pregar o Evangelho de Jesus, pois sem ajuda, sem a tua ajuda, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Compartilha com os amigos, nos grupos, nas redes sociais e me ajude a pregar o Evangelho. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.